Olá, queridos! Muito boa noite! É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para mais uma live. E hoje nós vamos estar fazendo essa live trazendo à tona, trazendo o assunto da depressão, do suicídio, falar sobre isso. E vamos ter uma pessoa aqui com a gente que é especialista no assunto para falar sobre isso hoje conosco. Vamos falar à luz da palavra de Deus. Temos uma palavra para você, então já vou dizer de antemão para você compartilhar essa live aí, Compartilha com seus amigos, manda aquele directzinho abençoado, manda aí pro pessoal, avisa que a live está começando. Eu tenho certeza que Deus fará coisas tremendas nessa noite. A Prudenciana é uma querida e grande mulher de Deus. Já tivemos a oportunidade de entrevistá-la, na época quando a gente tinha um programa de rádio de Braços Abertos, e ela esteve conosco lá e foi simplesmente bênção, Ela que é escritora, psicóloga e realmente tem experiência no assunto para falar com a gente hoje sobre isso e com muita propriedade, viu? E enquanto a gente vai aquecendo aí, eu vou pedindo a vocês para compartilhar a live e tudo mais. E a gente vai estar adorando, vai estar louvando a Deus. Eu separei umas canções para a gente estar cantando. Já vou até colocar o nosso playback aqui. Enxugue as lágrimas, que você pode aí acessar nas plataformas, tá, gente? E adquirir essa canção aí, nosso álbum, É só acreditar. Teu lugar está dentro de Deus, descanso e paz sem fim você encontrará. Sendo assim, por que continuar nessa indecisão? Sofrendo em vão estás, e o teu coração tão carente de amor, magoado com a dor, diz que não aguenta mais. Pra viver em paz, você precisa acreditar que no coração de Deus está o teu lugar. Enxuga as lágrimas, o coração de Deus te espera agora. Ainda é tempo, venha sem demora, e nova esperança encontrarás. Enxuga as lágrimas, sempre alcançar. Se aproxime do Senhor com confiança, pois o coração de Deus é o teu lugar. O coração de Deus é o teu lugar. O coração de Deus é o teu lugar, viu? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o teu coração tão carente de amor, magoado com a dor, diz que não aguenta mais. Pra viver em paz, você precisa acreditar que no coração de Deus é o teu lugar. Enxuga as lágrimas, o coração de Deus te espera agora. Ainda é tempo, venha, venha sem demora, e nova esperança encontrarás. Enxuga as lágrimas, não
espere, quem avança sempre alcança. Se aproxime do Senhor com confiança, pois o coração de Deus é o teu lugar. O coração de Deus é o teu lugar. Aleluia! O coração de Deus, a presença de Deus é o teu lugar, é o nosso lugar, definitivamente, né? E eu gostaria de cantar essa canção que é muito conhecida de vocês, né? Só Jesus. Que você possa crer nessa noite que só Jesus pode te dar ânimo, pode te dar força para vencer. Só Jesus é quem te chama para valer. Gente, vamos compartilhar essa live, hein? Pra você todas as portas se fecharam e não há mais esperança em tua vida. Abatido e sufocado está teu coração e aos teus olhos não há mais qualquer saída. Tu precisas de alguém que tenha solução e te faça ser feliz em meio à aflição. Só existe um capaz de transformar teu ser. É aquele que nas mãos detém todo o poder. Só Ele, ninguém mais. Só Jesus te dá força pra vencer. É Jesus quem te ama pra valer. Só Jesus traz a paz ao coração. Só Jesus tem nas mãos a solução. Só Jesus. Aleluia. Pra você todas as portas se fecharam e não há mais esperança em tua vida. Se não havia esperança para você, hoje eu quero dizer que ela existe. Se chama Jesus Cristo. É o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, viu? Entregue-se hoje. Renda-se à presença dEle. Tu precisas de alguém que tenha solução e te faça ser feliz em meio à aflição. Só existe um capaz de transformar teu ser. É aquele que nas mãos detém todo o poder. Só Jesus te dá força pra vencer. É Jesus quem te ama pra valer. Só Jesus traz a paz ao coração. Só Jesus tem nas mãos a solução. Só Jesus te dá força pra vencer. É Jesus quem te ama pra valer. Só Jesus traz a paz ao coração. Só Jesus tem nas mãos a solução. Só Jesus, aleluia. Só Ele, ninguém mais. Aleluia. Oh, oh, oh.
É maravilhoso poder cantar, falar do amor do Senhor Jesus, falar dessa paz que Jesus pode trazer aos nossos corações. E eu quero dizer para vocês aqui, né? E trazer isso, mais uma vez, né? Cheguei a compartilhar na outra live que a gente participou. E hoje quero aqui também fazer, né, trazer esse testemunho, né, da minha própria vida, de alguém que quando criança, né, eu tive essa experiência de experimentar uma tristeza muito profunda, uma tristeza muito grande por conta de bullying, por conta de achar que as pessoas, que elas achavam de mim era verdade. Aquilo foi entrando dentro de mim, trazendo uma tristeza muito grande, a ponto de algumas vezes eu desejar morrer, né? Então, assim, quero dizer para vocês, por que eu quis trazer esse assunto hoje à tona aqui? Quero dizer para vocês que eu não já era de um lar evangélico, um lar cristão, fui criada num lar cristão, mas passei por essa experiência, né? E eu sei que muitas pessoas podem, de repente, estar enfrentando isso. Não sei, talvez causado por alguma situação, alguma coisa, algum fato que trouxe uma tristeza, que está trazendo tristeza. Então, eu experimentava dessa tristeza. E eu sabia o que é você conviver todos os dias com uma dor, que aquela dor você não sabia de onde vinha, né? Mas ela estava lá e praticamente todos os dias ela se fazia, né, entre aspas, tá, gente, companheira. Mas eu quero dizer que essa dor foi embora quando eu fui alcançada verdadeiramente pelo Senhor Jesus e deixei que o Senhor Jesus fizesse morada no meu coração e fui curada pelo Senhor, pelo próprio Senhor Jesus. A partir do momento que verdadeiramente eu me entreguei mesmo a Ele, a partir do momento que Deus me alcançou com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia tremenda, essa tristeza foi saindo no meu coração, foi saindo da minha vida e eu fui liberta. Então, eu vou até já chamar ela para estar aqui participando conosco. Tomara que ela já esteja aqui. Ah, está, graças a Deus. Luciana, né, que vai poder compartilhar conosco essa trajetória de vida em que ela, né, já pôde ajudar muitas pessoas que passam por esse tipo de problema de tristeza profunda, de depressão, enfim. Deixa eu até aproveitar e ligar aqui. Ah, o meu Wi-Fi já está ligado. Boa noite, minha linda, paz! Boa noite, a paz. Tudo bem? Que prazer, que honra ter você aqui com a gente hoje, viu? A honra é minha pelo convite. Eu que estou honrada, Ah, muito feliz por receber seu convite, porque é um convite importante, viu? você é maravilhosa, abençoada, uma mulher de Você, Deus. você está acreditando em mim. Ah, você é maravilhosa, bênção pura. Assim, nós tivemos algumas vezes, né, juntas, e assim, você quando teve lá, inclusive no programa que eu tive a oportunidade de entrevistar, você marcou muito a minha vida com as experiências que você trouxe naquele dia. E eu gravei até hoje, assim, né? Tenho na memória as coisas que você falou lá naquele dia. E para mim, assim, foi maravilhoso poder compartilhar, né? Você poder compartilhar conosco tudo aquilo que você, esse trabalho lindo que você faz de ajudar pessoas. Eu fiquei muito impactada, né? E aí a gente, nessa caminhada aí do mês de setembro, setembro amarelo, que é o setembro amarelo, vamos trazer a Prudenciana para conversar um pouquinho com a gente. E como eu estava falando agora há pouco, Prudenciana, eu digo a você que eu já tive, eu posso dizer que eu cheguei a experimentar a questão da depressão quando criança, né? E eu tinha uma tristeza muito grande, era uma coisa assim que eu não sabia, não tinha ideia de onde vinha aquilo, eu só sei que era uma tristeza muito profunda, por causa de, como eu falei agora há pouco, de bullying, né? E por vezes, né? E olha que eu estava às vezes sorrindo entre as pessoas, coleguinhas sorria, né? Sorria, mas dentro de mim era uma tristeza tão grande quando eu estava sozinha que eu cheguei várias vezes a pensar, eu tenho que sair daqui, né? Desse planeta, eu tenho que sumir disso aqui, porque por que eu existo, né? Por que eu nasci para ouvir pessoas falando que eu era feia, coisa de bullying, né? Que eu sofria quando criança, então aquilo trouxe uma tristeza muito grande para mim ao ponto de eu ficar pensando que a única solução para mim era morrer, né? A solução era morrer para não ter que ficar ouvindo isso das pessoas e porque eu acreditava naquilo, né? Então eu falei agora na live agora há pouco, não sei se você chegou a ouvir, até acredito que sim, que a partir do momento que eu permiti a presença poderosa do Senhor entrar na minha vida, né? Isso deve ter acontecido mais ou menos na pré-adolescência e tudo, então quando chegou na fase da adolescência, verdadeiramente, né, eu comecei a me envolver com as coisas do Senhor e comecei a entrar mais em Deus, permitir que a sua graça e misericórdia me alcançasse ali.
verdadeiramente Deus me resgatou, né? Eu não fui seduzida por essa voz, eu não, né, entrei por esse caminho, glória a Deus por isso, hoje estou aqui e posso dizer que é possível sim Amém. sair, né? É possível você estar, achar vida, né? Achar a vida do Senhor Jesus e crer que você pode sim experimentar da paz, pode experimentar da alegria de viver, né? Hoje eu tenho a alegria de viver e posso testemunhar isso e posso verdadeiramente compartilhar isso com outras pessoas, porque eu sei que serve de testemunho, né, Prudenciana? Claro, E eu claro que a queria, já que a gente. vida que inspira. É isso, é isso. É isso mesmo. E eu queria, assim, que já você se apresentasse aqui para as pessoas que estão aí na live, né? E já falasse um pouquinho sobre a tua profissão, sobre o trabalho que você vem fazendo. E aí a gente vai aqui conversando ao longo dessa live. Tem uma pequena travada ali. Vamos aguardar para ver se ela retorna. Isso, destravou. Foi. Pode falar, Frudeciana, pode se apresentar, pode cumprimentar as pessoas. Pois é. Como você já falou, né? Sou prudenciana, sou serva do Senhor, graças a Deus por isso, que muitas coisas já passei Amém. na minha vida. Estar junto a Deus, junto ao Senhor, fez toda a diferença, porque a vida não é um céu de anil para ninguém. Eu espero que você que esteja me ouvindo, participando dessa live, entenda que a vida não é um céu de anil. A gente quer chegar nesse céu de anil, mas por aqui ainda tem uma trajetória muito longa. Está travando aí para Sim. você? Não, não está E eu travando, não. gostaria Eu de estou dizer. pedindo para o meu Ah, filho está trazer a. aparecendo, tá aparecendo, rodando aqui, para mim pareceu que travou. Não, não Enfim, travou, não. eu posso dizer que eu já fiz três coisas que são três máximas da vida. Eu já Sim. tive filhos, eu já plantei Sim. uma árvore e eu já escrevi um livro. Gostaria até de Ai, que apresentar meu lindo. livro. Meu livro está Sim, por aqui, favor. As Orquídeas Não Morrem. Eu estou apresentando o livro porque ele tem tudo a ver com a temática da tristeza e essa ligação da tristeza com a depressão. Contando um pouquinho da minha Ah, sim. história, né, que me levou a ter todo esse olhar, me debruçar um pouco sobre a sensibilidade com a morte, a sensibilidade com o sofrimento humano. Em 2012, você já sabe, né, mas muitas pessoas certamente não sabem. Em Sim. 2012, eu passei pela pior dor da vida humana, que é a dor de perder uma filha. E minha filha foi acometida sofreu um grave acidente na estrada e faleceu. E a partir daquele tempo, de 2012, eu passei a viver um momento muito difícil na minha vida. Um olhar, era uma tristeza profunda que tomou conta de mim. Mas é interessante que, fazendo uma analogia com o que você está falando, e com as orquídeas não morrem, com todo o contexto desse livro, porque se espremer esse livro, ele vai sair muita lágrima. Ele não sai sangue, como se dizia antigamente em um certo jornal. Mas o meu livro, se espremer, sai muita lágrima. Mas tem toda uma diferença das lágrimas que foram debruçadas sobre esse livro, do quanto eu chorei e choro na minha vida por uma tristeza, porque perder um filho é uma dor eterna. Você passa a conviver com essa dor, mas é uma dor que se você deixar, te consome. Mas a gente não pode deixar, foi o que eu fiz. Eu extravasei essa dor através desse livro, através do trabalho voluntário, e eu pude, então, entender o amor de Deus e conseguir distinguir o que era depressão e o que é tristeza. Uma coisa que precisamos deixar muito claro é a tristeza, você tem o direito de estar triste, porque você Sim. está passando por uma determinada situação, então você pode chorar, você pode se entristecer, porque o luto traz essa tristeza. Agora, a depressão é uma doença. Você Sim. passa porque você adoeceu e está num estado que precisa de socorro, de ajuda, como a tristeza também precisa. Então, você precisa estar atento a distinguir essas duas situações. Eu nunca tive depressão na minha vida. Eu tive um tempo de muita dor, muito sofrimento, muita tristeza. Cheguei a pensar que eu seria consumida por essa dor. Mas fui buscando em Deus, fui buscando mecanismos de defesa para me proteger, para me defender todos os dias e acordar, né, e me manter viva. Então não é fácil quando você é abatido por uma tristeza. Mas falando sobre suicídio, né? Então essa é um pouco a minha história. E com essa minha história de dor, de sofrimento, de tristeza, interessante, Marisete, que eu nunca tive vontade de morrer. Eu tenho vontade de estar com a minha filha, porque eu sei que vai ser uma oportunidade de rever minha filha, aquilo que a Bíblia descreve, né?
que é um lugar lindo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não tem ninguém que conseguiu descrever o que o céu é para nós quando chegarmos lá. Então, eu espero que ela esteja num lugar maravilhoso, que é onde eu vou encontrá-la. Mas eu nunca tive vontade de morrer. Por incrível que pareça, eu fui perdendo o desejo de viver, aquela motivação, aquela alegria por um bom tempo. Mas vontade de tirar minha vida eu nunca tive. Eu sempre confiei que Deus tinha dias melhores para mim, que dias melhores viriam, como estão vindo, né? É um processo que cresce a cada dia, que melhora essa dor, vai apaziguando, ela vai tomando um outro rumo no coração e ela vai melhorando o nosso sofrimento, a nossa tristeza. Mas falando de Setembro Amarelo, vamos começar com essa pergunta, né? Por Vamos. que Setembro Amarelo? Por que Setembro Amarelo, gente? Eu também estou super curiosa. E ela falou que tem uma história, né? Tem uma historinha, que não é agradável, mas faz parte do contexto do Setembro Amarelo. Porque Sim. nós temos o Outubro Rosa, nós temos o Janeiro Branco, que é a atenção à saúde mental, o Outubro Rosa, a atenção ao câncer de mama, o Novembro Azul, que é a atenção ao câncer da próstata do homem, né? E foi se instituído o Setembro Amarelo. Por quê? Há uma história seguinte, muito triste, por sinal, mas em 1994, um jovem chamado Mike M., um norte-americano, ele era um menino sociável, um menino educado, trabalhador, não tinha problemas familiares, não tinha problemas de relacionamentos interpessoais, e ele trabalhava numa oficina consertando, fazendo a parte de lanternagem de carros. E ele havia recuperado vários carros durante uma boa temporada, apesar de ele ser muito novinho, e ele recentemente havia recuperado um Mustang amarelo. E ele ficou com esse carro para ele, ele recuperou e ficou com esse carro para ele. Ele adquiriu esse carro Mustang amarelo e ele fazia uso desse carro e todo mundo via como um menino precoce, um menino já dono de um carro amarelo lindo, maravilhoso. Só que um belo dia ele apareceu morto e com um bilhetinho ao lado. Cansei de sofrer. Existe em mim um vazio existencial. E aquele bilhete comoveu, impactou a família, impactou os amigos, porque todos que conviviam com ele tinham nele um amigo e um jovem muito alegre, muito sociável. E se não fosse a atitude dos pais e dos amigos que ficaram impactados com essa história, teria sido mais uma história comum de suicídio, como tantas outras pelo mundo afora. Só que os pais e os amigos resolveram tomar uma atitude muito interessante. Começaram a distribuir pela cidade fitas amarelas, tornaram a cor do Mustang amarelo dele, transformaram em fitas amarelas com cartõezinhos escrito help, peça por socorro. E começaram a distribuir em vários pontos da cidade, lá nos Estados Unidos. Em várias cidades, em vários lugares. E esse cartãozinho chegava com esse laço amarelo, e esse cartãozinho com esse laço, com essa frase dizendo peça por socorro, começou a ter um resultado, começou a tocar na vida das pessoas que estavam em sofrimento, que conheceram a história desse jovem, que provavelmente, quando se distribuía esses laços, alguém falava alguma coisa a respeito da história, e começaram a ver o resultado positivo sobre isso. As pessoas começaram a buscar professores, profissionais de saúde mental, religiosos, começaram realmente a pedir socorro. Pessoas que aparentemente não tinham nenhum perfil suicida. E começaram a buscar ajuda. E com o crescimento dos suicídios pelo mundo afora, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Olha, então, que interessante. Então, se transformou o setembro, que foi instituído pela Organização Mundial de Saúde, e o amarelo em relação a essa história de vida desse jovem, que era um jovem maravilhoso e que não deu nenhum sinal de suicídio, poderia se matar, e transformaram o Mustang dele na fita amarela. Então, se tornou Setembro Amarelo por essa situação. Como a situação no Brasil também cresceu bastante, o Brasil também aderiu à campanha em 2014. Porque, por incrível que pareça, Mauricete, são, em média, 28 brasileiros que suicidam por dia no Brasil. Eu ia pedir a estimativa por dia? Por dia, uma média de 28 a 30 brasileiros que se suicidam por dia no Brasil. Que loucura! Então, e mais estarrecedor, né? Estarrecedor, no contexto de um brasileiro que é tido como um povo alegre,
o povo descontraído. Você Sim, imagina fora do Brasil. As pessoas são mais meu fechadas, as pessoas Deus. não têm essa alegria latente que o brasileiro tem. Assim mesmo são O guias de brasileiro a alimento. gente só imagina com um sorriso nos lábios, né? Pois é, vendo Carioca, então, é sofrimento, só. Então, vendo assim, sofrimento. Prudenciana, é muito difícil identificar a pessoa que está sofrendo com depressão e ela já está tendo pensamentos suicidas. Existe alguma forma da gente estar identificando isso se a pessoa não se abre? Porque existem pessoas que se abrem e aquelas que não se abrem. Eu, por exemplo, Pois era é, um não caso, se tá? Eu abre, não me mas ela abria com está. ninguém. Às vezes ela não se abre diretamente, mas existem alguns Eu sinais não da me abria, não. codificação. Ninguém sabia disso lá em casa, praticamente. Hoje, eu tenho oportunidade de saber, é claro, porque e eu vou te falar uma coisa, eu acho que a pessoa fica tão envergonhada com isso, que eu acho que para muitos, né, pelo menos para mim, eu não sentia, assim, de falar isso com ninguém, né? Só depois que a coisa... Hoje a gente trouxe à luz, né? Esse assunto está sendo tão falado, hoje a gente tem liberdade para falar. Mas eu acredito que existem pessoas que elas ficam naquele mundinho ali, ainda assim, ainda hoje, do jeito que se fala, esclarecimento, a gente está trazendo à luz esse assunto constantemente, né? As mídias, todos têm debatido, e os profissionais. Mas vocês acham que tem muito tabu sobre o assunto? As pessoas têm medo de falar, principalmente nas igrejas? O que você acha sobre isso? Tem muito tabu porque associam a coisa diabólica. Sim, O suicidou não é coisa de Deus. Olha, nós temos visto e ouvido histórias de pastores que se suicidam, muitos. de, dentro Inclusive, eu das dava igrejas aula para evangélicas. eu tinha uma aluna que o esposo dela, pastor, se suicidou. Pois é, filhos de Triste pastores, demais. é, jovens da igreja, adultos da igreja, não é uma questão ligada ao diabo e nem uma tentação diabólica, é um sofrimento interno, é um sofrimento, ora por motivo latente, ora a pessoa tem realmente desencadeou um sofrimento devido. Vamos dar um exemplo da nossa pandemia hoje. Nós estamos no Isso. mês de setembro e durante todo esse ano, praticamente o ano todo, até setembro, o mundo está vivendo, e nós aqui no Brasil estamos vivendo um processo assustador, um processo diferente. Estamos a cada dia tentando nos superar. Então, É verdade. pessoas conseguem se superar. Por outro lado, o nível de suicídio durante essa pandemia aumentou muito. Aumentou Sim. demais, porque existem muitos fatores colaborando para que esse suicídio venha. É um sofrimento contínuo. Há pessoas mais propensas, porque já não tem um vínculo familiar, não consegue manter um vínculo familiar, não consegue ter um vínculo social, mesmo que frequente igreja, mesmo que esteja dentro de um Sim. contexto, mas há aquele isolamento interior. Você não se socializa com ninguém, você vive um isolamento, que é seu, um sofrimento fechado. Mesmo você vivendo esse sofrimento que é interior, muitas vezes dá alguns sinais. A família precisa estar atenta, porque às vezes existem alguns sinais. E agora, nessa pandemia, nós percebemos que a sanidade mental e a sanidade física estão muito próximas, porque estamos sofrendo com medo de pegarmos os vírus. E esse medo Sim. já passa para a ordem da psique. E quando chega na ordem da psique, se transforma num adoecimento psíquico. E quando você tem um adoecimento psíquico, sua pressão arterial sobe, seus mecanismos de defesa de imunidade diminuem. Então, você consegue até perder a condição de raciocinar com legitimidade, de raciocinar perfeitamente, para que você não adoeça mais do que o vírus pode te adoecer. Então, tem pessoas adoecendo pela questão do vírus e adoecendo pelos efeitos e o medo do vírus. Então, com isso, e sem contar os efeitos sociais, né, Maurizete? Os efeitos sociais que o vírus Sim. está trazendo É para das nós pessoas aqui. ficarem em isolamento e não terem como ter a vida social que antes tinham e tudo mais, né? Esse é o ponto. As pessoas são isoladas, não têm o contato social, o afeto, o abraço. Eu, por exemplo, meu filho mora na Alemanha, né? Agora o meu único filho, com a perda da minha filha, só ficou ele, e ele mora na Alemanha, ele chegou aqui dia 12 de março, iniciando a pandemia no Brasil, mas ele já estava com passagem comprada para a esposa, chegaram, e era para ficar um mês, teve que antecipar a volta, e com isso eu perdi o contato físico com meu filho, porque ele vem de 6 em 6 meses. E agora não pôde mais voltar, mesmo eu tendo alguns problemas de saúde atualmente, ele não pôde mais voltar. Isso tem gerado nele, que está preso lá na Alemanha, e em mim aqui, que também estou distante dele, uma certa resistência, um certo sofrimento. Mas, assim, para tudo nós temos que buscar uma saída. Tanto na vida espiritual, na comunhão com Deus, estar
pedindo a Deus que preencha esse vazio existencial que existe no momento em muitos corações, em muitos lares, muita gente sofrendo. Por quê? Não é só pelo vírus em si, também, né? Mas nós estamos vendo pessoas, Marisete, que estão sofrendo as questões sociais, pessoas que Sim, estão passando necessidade, pessoas que foram desempregadas, exatamente. desalojadas, desalojadas, despejadas de suas residências e ainda por cima muitas famílias enlutadas. Então é uma associação É de verdade, é situações verdade. de um contexto social. Não é só o medo do vírus, tem Sim, pessoas adoecendo muito verdade. mais porque perderam muita coisa, muitas necessidades básicas não estão sendo supridas, além do afeto, além do carinho, além dessas questões subjetivas de afetividade, as questões materiais mesmo, que está escassa para É muita verdade. gente. Muita gente. Então, o que Estão isso tendo que traz? ficar em isolamento, de repente lidando com uma doença que não, né, a gente não tem conhecimento, não tem ainda, pelo menos por enquanto, a vacina, né, para que as pessoas possam estar imunizadas contra o vírus. As pessoas ficam. Muita gente perdeu o emprego, muitas empresas quebraram, muitos empresários com problemas sérios, né, seríssimos. Enfim, realmente Perdas em é geral, muita informação, né, para processar, é muita coisa para nossa mente processar, né? perdas em geral. E justamente Verdade. muitas dessas pessoas estão se Familiar, fechando. Muitas perdas. Perdas de todos muitas os coisas. níveis, perdas inclusive dos familiares, né? E medo e Verdade. temendo pela própria vida. Quem não É, perdeu nenhum familiar, perdeu amigo, perdeu irmão da igreja, e está temendo pela é. própria vida. E só que Lá na esse igreja, por desespero, exemplo, na nossa igreja, por exemplo, uma irmã que é enfermeira, por exemplo, perdeu o esposo, né? Por exemplo, perdeu o esposo. Ela adoeceu, mas não se agravou, né? Ela e o filho. E o esposo, infelizmente, veio se agravar e infelizmente partiu, né? E outras famílias estão convivendo com essa mesma situação, muito triste, né? Muito doloroso, né? Só mesmo estando muito assim, realmente, pela misericórdia de Deus, para a gente a cada dia vencer um dia após outro, né? Um dia de cada vez, pois né? é, pois é. Então, o que tem acontecendo? Muitas pessoas estão pedindo socorro da maneira Sim. delas. Então, e o que acontece? Às vezes, o ser humano, nós brasileiros, nós que estamos em uma situação relativamente privilegiada diante de tanta miséria, né? Miséria emocional, miséria espiritual, miséria financeira, às vezes julgamos a outra pessoa que está dando um É, grito de desespero. Então, essa temática hoje do suicídio em meio à pandemia, requer o que nós debrucemos um olhar mais sensível sobre as pessoas, porque elas estão dando gritos de desespero. E a gente, às vezes, não está ouvindo. Então, não parte do nada. A pessoa não vai lá e se mata, de repente, porque resolveu naquele dia e porque não deu sinal. Deu sinal. O sinal foram decodificado. Pessoas estão passando por algumas situações e não conseguem entender. E, às vezes, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, para você entender. Tem um filósofo que viveu, Durkheim, o nome dele, ele foi um grande estudioso do século XIX e ele escreveu sobre o suicídio. E é muito interessante, que parece até que ele está escrevendo em tempos de pandemia hoje no mundo. No século XIX ele falou, citou que o suicídio é uma questão multifatorial. Nunca existe um motivo só para a pessoa suicidar. Geralmente é uma questão multifatorial. Existem vários fatores. E se nós trouxermos à luz da realidade de hoje, que é a questão nossa da pandemia, do mundo, e sobretudo também, vamos falar do Brasil, que nós estamos de pertinho, estamos vendo o que está acontecendo, nós percebemos que as pessoas que estão tentando suicídio, com ideação suicida, e estão com esse pensamento e executando o mesmo ato, consumando o ato, são pessoas que estão afetadas socialmente. E elas são pessoas mais frágeis, fragilizadas por bullying, como você falou. De repente é um bullying, questões de vínculos familiares, questão de um sofrimento já latente, uma agonia intensa, que já vive mesmo aquele sofrimento psíquico, que não sabe nem explicar porquê. São pessoas mais vulneráveis. Só que diante de uma pandemia, isso aflora. Então, muito interessante quando esse filósofo e no século XIX aponta essa questão multifatorial, se nós trouxermos para a nossa realidade hoje, isso comprova de fato. As pessoas, e mesmo fora da pandemia, quando se chega a um ato de suicida, é porque muitas coisas estão envolvidas. E ela, às vezes, deu sinal, você pensa que você não deu sinal, mas de repente você deu algum sinal. Um sinal que ninguém percebeu.
Você não contava, mas as suas atitudes, seu semblante, muitas vezes falavam que o corpo fala. O Mas às vezes corpo as fala, pessoas né, não Bruna? percebem. O corpo fala, mas as pessoas não O que percebem. que seriam esses sinais, assim? Você pode dizer para a gente mais abertamente sobre esses sinais? Se a gente pode identificar uma pessoa que está passando por esse processo já, assim, como seria? Como é que a gente pode... Porque é aquilo, eu acho que muitas pessoas têm vergonha, né, não querem falar, às vezes estão sofrendo, estão dentro do mundinho delas, e às vezes estão sorrindo. Às vezes estão Sim, sorrindo para a gente não sabe daquela tristeza que ela enfrenta. sim, às vezes a pessoa vai perdendo a autoestima, a pessoa vai se desconectando com o mundo, vai tendo uma apatia com as coisas que davam prazer, os sabores que a vida tinha para aquela pessoa, de repente ela vai perdendo. Uma vez que você está por perto, você atribui a tantas outras coisas, está ocupada, está estressada, essa pessoa está chata, e você não vai percebendo esses sinais. Mas existem alguns indicadores que vai perdendo esse gosto pela vida, vai tendo muitas crises de ódio, muita crise de raiva, vai se sentindo incapacitada para muita coisa. Se tem uma decepção amorosa, aquilo é uma coisa muito grande, e muita coisa vão dando alguns sinais. Você vai Olha, ficando irritado, você vai perdendo muito gosto. Então, a família precisa estar atenta a esses detalhes, porque esses são alguns pequenos indicadores, esse isolamento social, esse isolamento familiar. Então, é você estar na hora certa, no momento certo, como família, como pessoa da igreja, como amigo de trabalho. Eu vou contar uma experiência muito interessante que eu vivi alguns anos atrás. Minha filha ainda era viva, não tem nenhuma ligação com a minha carência afetiva de ser mãe. Eu estava dando aula num curso e na hora da apresentação, era o primeiro dia de aula, e na hora da apresentação eu pedi que os alunos se apresentassem. Era um lugar muito carente, inclusive lá em São Gonçalo. E as pessoas, era um curso para adultos. E eu comecei a pedir que as pessoas se apresentassem, cada um contasse um pouquinho da sua história, que quisesse contar alguma coisa, que identificasse, que falasse a respeito de sua própria vida. E eles foram falando do que tinham vontade, ninguém foi obrigado a falar nada. Mas chegou a vez de uma moça, de uma menina bem nova, com uns 20 anos, tem um semblante dela diante de mim até hoje, isso já tem aproximadamente uns 10 anos. E quando eu perguntei a ela, fulana, eu lembro o nome dela, e eu perguntei, fulana, e agora você? Ela falou, eu tenho 4 filhos. E eu vou contar uma coisa para você, professora. Eu tenho 4 filhos e estou grávida do 5º. E aquela hora, assim, eu vi que era uma pessoa de baixa renda, uma pessoa empobrecida, uma pessoa com dificuldade em todos os sentidos. Estava ali fazendo aquele curso, tentando dar uma virada na vida, mas já era mãe de 4 filhos pequenos, uma menina de 20 anos, estava grávida. E ela revelou esse fato da gravidez, da 5ª gravidez, em sala de aula. No meio de todo mundo, ela teve forças para falar, porque ela sentiu que precisava colocar aquilo para fora. E na hora, é quando você está na hora certa, no lugar certo, com a palavra certa, né? E nós, como cristãos e cristãs, precisamos ter essa palavra de vitória, de vida para as pessoas, porque gerar morte, o mundo já gera o tempo todo. Então, nós temos que fazer essa diferença. E foi algo que veio, assim, para mim, de repente. E quando ela falou dos 4 filhos, que seria a mãe do 5º filho, eu falei, nossa, fulana, que privilégio, que bênção você, nessa idade, ter 4 filhos e agora vai ser mãe do 5º. Olha, parabéns, filho é sempre uma bênção. Mesmo que você passe por alguma dificuldade agora para criar esses seus filhos, daqui a 10 anos, a 15 anos, você vai olhar para trás e vai ver os frutos e o resultado dos seus 4, 5 filhos, agora esse que está sendo gerado, e a bênção que vai ser na sua vida. Ela parou, ficou me olhando assim, não falou mais nada. E foi embora, acabou a aula, ela foi embora. Daí, uns 3 dias eu voltei, porque era uma matéria específica, eu não ia todos os dias. Ela veio correndo no corredor me abraçar. Professora, você lembra de mim? Eu falei, claro, você é fulana e tal, ainda tem um bebezinho aí dentro, né? E ela falou assim, pois é, esse bebezinho aqui agora só está aqui porque a senhora falou tanta coisa bonita para mim aquele dia, porque eu tive coragem de revelar minha gravidez, porque é uma gravidez indesejada, eu não tenho condições de ter esse 5º filho. Mas quando a senhora falou para mim que filho é uma bênção, eu aceitei a ideia, porque no dia seguinte eu ia me matar com meu filho. Eu não contei para ninguém. E quando eu acabei de revelar aqui, eu revelei porque eu já ia dar fim na minha vida no dia seguinte. Eu ia deixar meus filhos com a minha mãe e ia acabar com a minha vida no dia seguinte. E eu falei aquelas palavras para ela, assim, inspirada por
Deus mesmo, sabe? Eu poderia ter condenado. Glória a É tão mais Deus. fácil a gente condenar, né? É tão mais fácil você ver uma pessoa com uma dificuldade. Você, menina, você não tem juízo, não, você está no quinto filho, por que você não estudou? Por que você foi arranjar filho ao invés de estar numa sala de aula? Eu podia ter falado tanta coisa que condenasse, que julgasse aquele comportamento dela, Verdade, mas Deus, Prudenciana. Deus me deu uma inspiração e eu salvei aquela vida naquele momento. Glória a Hoje eu não Deus. sei o que foi feito dela, mas aqueles Porque com 10 certeza, se minutos essa de pessoa encontrasse alguém que tivesse olhar de julgamento para apontar o dedo, né? Ela poderia, com certeza, tomar essa consumar, atitude dela. É ia verdade. fazer isso no dia seguinte. Ela ia fazer isso no dia seguinte. Estava tudo Meu Deus planejado. do céu. Então, ela só Olha a revelou importância que a das nossas família, palavras, né? Vamos pedir a Deus sabedoria, né? Precisamos de sabedoria, gente. porque sofrimento o mundo já tem bastante. Sofrimento o mundo já tem muito. Então, nós precisamos chegar na hora Alguém. certa, no lugar certo, com esses É verdade. indicadores que você. Ah, Eu jamais poderia pensar. eu acho que a sua amiga que está falando aqui deve ser psicóloga, não sei. A Adriana Cavalcante, ela diz que um dos sinais também Ah, é se desfazer de coisas significativas, dizer que ninguém irá sentir falta se a pessoa desaparecer e fechar contas. Isso é um oi, sinal também? Adriana, que bom que você entrou, Adriana. Pois é, a Adriana também é uma terapeuta do luto, é uma psicóloga também dedicada à saúde mental e ela tem muita experiência também com a ideação suicida e o suicídio em si. Parabéns, Adriana, por estar aqui com a gente. Enfim, então nós Fala. Sim, pode falar. precisamos saber como agir, como ter identificar algumas coisas. Por exemplo, dentro desses indicadores, nós temos alguns perfis, né, que são mais fortes e que dão indicadores mais importantes. O transtorno mental é o perfil de um suicida. Normalmente, como eu te falei, esse filósofo do século XIX, ele atribuiu o suicídio a multifatorial. Entre eles, né, nós podemos dizer que o transtorno mental, que inclui a depressão, a esquizofrenia, inclui essas doenças, a bipolaridade, essas doenças que trazem desconforto, que trazem sofrimento psíquico, que tira o contexto de realidade da pessoa. Então, são perfis que podem desencadear e levar à morte. Então, o que acontece? Não que o transtorno mental ele seja uma condição hereditária. O suicídio vem por conta do transtorno mental, mas o suicídio ele não é hereditário. Ele não corre nas veias o sangue suicídio. O que corre nas veias de geração e vai passando para as famílias são as doenças. A esquizofrenia ela pode ser uma doença genética, a hereditária, a depressão, a bipolaridade, são situações que precisam ser observadas na família, porque isso corre nas veias. Agora, o suicídio, porque nós temos o senso comum, tem a ideia de dizer que a ideação suicida vem a partir do histórico familiar. É possível? É possível. Por quê? Isso na psicologia se chama transmissão psíquica transgeracional. Porque não é que corra nas veias, mas existe toda uma. No mundo espiritual, nós diríamos que seria uma maldição hereditária, né? Porque se uma Sim. pessoa da família suicidou, aquela maldição pode vir até a terceira, quarta geração. Mas na psicologia nós chamamos isso de transmissão psíquica transgeracional. Por quê? Porque essas crenças, essas sombras que a família tem, toda família tem seus segredinhos, né? Tem aquelas coisas, aqueles mistérios da família que às vezes não são totalmente revelados para as próximas gerações. Eu ouvia minha avó contar muita história e às vezes chegava num ponto-chave, ela fazia um rodeio. E eu era criança, eu percebi que tinha alguma coisa por detrás daquelas histórias. E assim eu fui vendo que as coisas aconteciam. Só que isso era muito velado, era muito superficial, não era revelado. Por quê? Porque havia aquela coisa de que poderia ouvir e isso era ruim. Isso poderia trazer um mau exemplo, trazer uma cópia, né? Então, o que acontece? Essa maldição hereditária, essa hereditariedade do suicídio, tudo bem, históricos familiares fazem com que isso se repita. Mas o que vem a trazer isso é a doença. A doença em si, que é a depressão, principalmente o grande índice é a depressão, a bipolaridade, que vem trazendo a esquizofrenia, por incrível que pareça.
que dá toda essa distorção da realidade também, não traz tanto suicídio. O que mais traz é a depressão e a bipolaridade. Só A que, bipolaridade, a pessoa que é bipolar, ela tem tendência a ser uma pessoa depressiva, por ela ser bipolar? é muito tênue, né? As doenças Sim. mentais, elas são muito tênues, a esquizofrenia, a depressão, a Porque um bipolaridade, dia ela são, está bem, um dia ela pode não estar sim. tão bem, né? E o esquizofrênico também, dependendo da O medicação, esquizofrênico, né? ele também tem uma distorção da realidade, ele também vive num mundo Sim. meio, que tem muitas alucinações. Então, essas distinções são muito tênues de se indicar quem faz isso, quem faz aquilo. Ou, às vezes, é um Sim. conjunto de transtornos mentais, mas é melhor rotular como depressão, ou melhor rotular como bipolaridade, e, às vezes, é um conjunto de doenças mentais que o importante nem é perceber, rotular e dizer é isso ou é aquilo. O mais importante é Sim. tratar esse tipo de comportamento, esse tipo de reação, para que isso não se repita, para que isso tenha, esse doente tenha uma condição mental. Então, são muito próximas. O bipolar está sempre mudando o seu humor, hora ele está com raiva, hora ele está alegre. E esses sintomas também que vão de um extremo ao outro também não são saudáveis, né? Trazem também uma distorção da realidade do que é possível, que tudo ao extremo traz uma distorção. Na balança que Sim. você coloca tudo, é que nem o senso comum atribui a morte, o suicídio, e Sim. começa a dizer que rico não se suicida. Isso é coisa Sim. de. Ou então, pobre não suicida, isso é coisa de rico, ao contrário. Mas não, isso é no senso comum, Não tem. isso é muito Não tem isso. distorcido, que isso é um mito. Tanto a Sim. escassez quanto a riqueza são variáveis que podem trazer o suicídio. Porque há sempre um vazio existencial que não é preenchido nem pelo excesso de dinheiro ou pela extrema miséria, que também não consegue preencher porque realmente está numa extrema miséria. Então, esses dois pontos extremos também são Sim. trazidos à tona como motivos de suicídio. E o senso comum já Existe, julga. sim. Existe uma faixa etária, o Prudenciano, assim, mais vulnerável ao suicídio? Sim, as estatísticas hoje, os estudos têm comprovado que a média tem sido uma média muito alta entre os adolescentes e jovens. Com essa Meu história de Deus. ser uma mãe lutada, eu me tanto debrucei para acolher mães enlutadas, como eu também fui acolhida por grupos de mães enlutadas. Nós tínhamos Explica pra grupos gente o que é aleatórios. a Mães Enlutadas para as pessoas. Eu já sei, né? Mas eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa Pois é, o que que aquelas mães seria. que perderam seus filhos, né? E muitas vezes são vulneráveis, não têm condições. No meu caso, eu fazia um trabalho voluntário, eu não recebia para isso. Mas algumas terapeutas de luto precisam e devem receber por isso, porque é um trabalho como qualquer outro. Mas nós formamos alguns grupos, nós temos um grupo, inclusive, a Adriana me conheceu através de um dos grupos que eu frequento no Detran. Esse a gente não é um trabalho oferecido pelo Estado até janeiro. Agora não sei esse ano como vai ser. Então, as mães têm o direito de estarem ali, de serem acolhidas por um profissional. Então, eu, ao mesmo tempo que eu estava adoecida e triste, eu usei minhas ferramentas terapêuticas e profissionais para tentar também ocupar meu tempo e ajudar outras mães com as ferramentas que eu sabia que eu poderia dar conta. Ao mesmo tempo que eu também precisava de ajuda. Então, foi uma coisa recíproca. Eu estive presente com esse grupo durante muito tempo, foi um trabalho maravilhoso. E fora disso, nós tínhamos encontros com outras mães também, que já eram um grupo mais, que nos tornamos amigas. E o interessante que eu destacar aqui, nesse grupo que nós éramos em média umas 8 mães, nós tínhamos 4 mães suicidas, de filhos suicidas. Olha, Olha, uma estatística muito grande. Um grupinho de gente, 8 mães, nós temos 4 mães suicidas. E não pense que eram meu pessoas Deus. adultos que estavam passando desilusão amorosa, nada disso não. 3 eram adolescentes. Olha, Uma criança de 12 anos, outra de 13, outra de 14, mais velhozinho tinha em torno de 21 anos. Por quê? Então, essa faixa etária de jovens tem sido muito afetada. Os jovens estão perdendo os vínculos familiares. Os jovens estão se distanciando, os pais se distanciam dos filhos por várias situações, inclusive estresse, falta de tempo, a questão do ter e não ser. São conceitos hoje muito
que trazem muito adoecimento, porque o pai e a mãe trabalham para dar o que o filho precisa, entre aspas, quando o filho às vezes precisa só de carinho, de amor, não é tanto de refúgios. Aí o filho, por outro lado, se une dessa, se usa essa ferramenta de celular, das mídias sociais, das redes sociais, para extravasar o seu sentimento e encontra de tudo ali. Então fica muito perdido, muito sem referência, muito vulnerável. Então os jovens, os adolescentes e os jovens estão se perdendo muito. E quando tem um desencanto qualquer, o que acontece? Ainda não desenvolveram a resiliência. Um adolescente de 12, 13 anos, primeiro que não tem nem total noção da finitude. Muitas vezes podemos até entender, e alguns teóricos falam sobre isso, que se matam para chamar atenção, mas não tem essa total noção de que é uma coisa definitiva. Tentam suicídio ou se suicidam de fato como uma saída temporária, só que não é temporária, não é provisória. É um ato definitivo. O suicídio é um ato definitivo. Mas ele está muito grande nos adolescentes, muitos adolescentes não têm esse entendimento de que aquela ideação suicida que parte para a consumação do ato em si é definitivo. Só que o sofrimento ele é temporário. Aquele sofrimento que ele está passando, que ele tem que vai ser para a vida toda, uma reprovação na escola, uma desilusão amorosa, um bullying entre os adolescentes. Eles têm isso como uma coisa definitiva. Então, o índice alto de suicídio dos adolescentes também é por isso. Porque não tem uma distorção, uma visão distorcida da realidade. O adolescente tem uma visão distorcida dessa realidade que ele está vivendo. E como essa resiliência, ele ainda não passou por muita coisa, ele não sabe que não há mal que dure para sempre. Ele ainda não consegue perceber que não há mal que dure para sempre. Então, aquele mal, aquele sofrimento que estaria... Parece que é eterno, vai durar. Parece que é eterno, que ele não vai conseguir entender isso nunca. Que aquilo é temporário, tudo na vida Era essa passa. sensação que eu tinha, é verdade. Parece que aquilo não vai passar nunca. Só que quando a gente tem mais idade, a gente chega à idade madura, passa dos 20, 25 anos, a gente vai entendendo que os nossos sofrimentos, aquele amor não correspondido na adolescência, nossa, como se chora, né? Como acha que nunca mais vai encontrar o príncipe encantado, que era só existir aquele príncipe encantado, que aos 13 anos você se apaixonou, aos 14 anos, e aquele príncipe encantado foi um sapo, que nem olhava para sua cara, e você acha que ele vai ser assim a vida toda. Mas quando você chega à idade adulta, você olha que tudo passou. Tudo passou. Então, é interessante a gente perceber a importância desse vínculo familiar para que haja um suporte afetivo na vida desses adolescentes, desses jovens, e o maior índice crescendo entre eles. Por outro lado, também, ligando essa pergunta que você fez, da faixa etária, uma outra colocação muito em evidência é que tanto homens quanto mulheres se suicidam. Mas, efetivamente, o homem morre mais, o homem se suicida de fato. Por quê? Porque quando ele usa um método para se suicidar, quando ele decide acabar com a vida dele, ele consegue consumar o ato. Ele vai para as vias de fato. Ele pega alguma coisa, ele usa algum instrumento, alguma ferramenta e torna possível as vias de fato. A mulher tenta também. A mulher também tem algumas indicações e alguns sinais de suicídio. Só que a mulher tem aquela emoção, aquele coração, aquele sentimento. Ela não consegue nem ter força suficiente, em algumas situações, para chegar às vias de fato. Ela toma um certo veneno, mas ela não consegue tomar uma dose letal. Ela vai, come pelas beiradas. Então, isso é um retrato. É um retrato da nossa realidade. Ambos tentam suicídio. Mas, em geral, os homens consomem mais, chegam ao ato, aos dias de fato, mais do que as mulheres. E quando eles se decidem jogar da ponte, eles vão lá e se jogam mesmo. A mulher chega ali, ela vai começar a andar por cima do vão central, ela vai começar a pensar em alguma coisa. Pode até chegar a fazer, mas ela ainda reflete um pouco mais. O homem é mais impulsivo nesse sentido, e ele, de fato, ele morre. E, Prudenciana, poxa vida, esse tempo aqui que não espera a gente é tão enriquecedor, assim, tudo que você está falando, traz tanta informação para a gente que a gente quer ficar aqui a noite toda falando, né? Se a gente pudesse, que bom seria. Até para a gente poder ajudar outras pessoas.
Mas eu queria já que, assim, gente, eu não sei quantos minutos, eu acredito que a gente tenha poucos minutos aqui. Mas eu quero que você já comece a falar como que os familiares, por exemplo, e amigos podem tentar ajudar essa pessoa que está passando por essa situação, né? E como é que a gente pode entrar aí na questão da ajuda? A pessoa que está do nosso lado ali sofrendo depressão e a gente, como que a gente, existe uma forma de a gente ajudar essas pessoas? Claro, ajuda Existe. profissional eu acho que seria o primeiro passo, né? Sim, mas para até essa pessoa com ideação suicida chegar a um profissional, ela precisa de uma Isso. ajuda de um familiar, de um É, amigo, é, de é isso alguém que eu quero, essa próximo que pré consiga. antes do profissional, né? Sim, porque ela não vai procurar. Ela às vezes procura, mas Sim, ela chega lá e ela não consegue verbalizar a ideação suicida. Ela procura ajuda. Isso aí sim, acontece. Ela até ir, às vezes, com as próprias pernas, procurar claro. essa ajuda. Mas ela tem toda uma romantiza um pouco esse sofrimento e não consegue verbalizar a ideação suicida. Então, nem sempre o profissional tem habilidade suficiente, né, para adivinhar, né? Então, consegue, às vezes, distinguir sofrimento, chegar a perceber que essa pessoa está dando um grito de socorro, mas às vezes não tem essa capacidade de chegar a entender que essa pessoa, de fato, tem ideação suicida. Então, se você está próximo de algum amigo, de alguém que mudou o comportamento, que está sofrendo, que você percebe que recebeu um diagnóstico, que perdeu um filho, ou um diagnóstico de doença, ou perdeu o emprego, você percebe alguma alteração por algum processo, por algum fato, ou você percebe alguma alteração, independente de fato, mas algum comportamento modificado. Se aproxime dessa pessoa, tente ser sensível, entender por quê. Chega para ela, por que você está sofrendo? O que está acontecendo? Você não chegava atrasado, agora você chega atrasado. Legitime esse sofrimento para que essa pessoa sinta confiança e, de repente, comece a abrir o sofrimento dela para você e você Se consiga sinta à ajudar. vontade para se abrir, né? Sim, se ela sentir confiança e ser acolhida e sentir que você legitima, porque às vezes, quantas vezes nós estamos prestes a julgar? Então, nunca É, julgue aquele que tentou suicídio, aquele que você percebe que está com ideação. Essa é frescura. Vai enfrentar um tanque de roupa que no chantilly passa isso. Isso não é legitimar, isso não é ajudar, isso isso é piora, julgar. né? Isso piora. Julgar, Isso isso é piora, né? julgar. É. Julgar tem muita gente para julgar, mas para amparar são poucas. Então, você Mas nunca isso espere. piora o quadro da pessoa, né? Quando a gente Piora, tem esse olhar e piora e aponta o dedo. desampara, né? Desampara, né? Porque É justamente onde isso. ela está dando sinais, onde ela está dando sinais, a pessoa percebe, mas ao invés de ajudar, julga. Então, nunca Sim. julgue a pessoa que está, nem aquela que tem ideação suicida, nem aquela que já foi, que já se matou. Não fique falando que essa pessoa foi fraca. Ela não foi fraca, ela estava em desespero, ela estava em profundo sofrimento. Legitime isso. Houve um motivo para ela fazer isso. Então, a gente tem que ter um pouco mais de amor a esse próximo, a essa pessoa que está próxima. E às vezes nem o próprio familiar não consegue ter esse olhar debruçado sobre isso. Outro tipo de ajuda também que o familiar pode estar atento quando percebe essa depressão. Por exemplo, comigo, ninguém precisou me ajudar, até porque eu não tinha, né? Porque a minha família estava totalmente devastada pela dor, porque havia acontecido muitas mortes, eu tinha perdido meu irmão, tinha perdido um sobrinho, 6 meses depois eu perdi minha mãe. Então, assim, foi um momento que era cada um por si e Deus por todos. Literalmente, nós vivemos assim um bom tempo, cada um tentando apaziguar a sua dor, cada um tentando sobreviver à sua dor, meu filho fora, todo mundo sofrendo, o pai da Luísa sofrendo muito, eu também. Então, era mais ou menos cada um por si e Deus por todos, apesar de nos unirmos, apesar de estarmos juntos, mas cada um tinha que dar conta de si, porque era todo mundo em muito sofrimento. Então, eu não tive ninguém que dissesse para mim: você tem ideação suicida? Você está com pensamento de morrer? Não tive. Eu tive que dar conta do meu sofrimento com ajuda psicológica, ajuda medicamentosa, terapia de grupo, no meu trabalho, me oferecendo também para ajudar, preenchendo o meu tempo, mas também eu não tive ideação suicida. Mas, se fosse o caso, eu não teria ajuda, não teria ninguém sensível ao meu lado para perceber isso, porque não havia. Cada um estava pior do que eu. Apesar de eu ser mãe, mas as pessoas, os familiares estavam piores do que eu. Então, mas às vezes acontece de ter e não dá tempo. Às vezes você está tão envolvido com as coisas que a situação está ali diante de você e você não tem tempo nem de dizer a essa pessoa que você ama, que você quer ajudar, que você pode fazer alguma Verdade. coisa para ela.
Eu não faço de conta, né? Outra coisa, não fazer de conta que o problema não existe. Com licença. Porque às vezes Verdade, você não quer tem falar que mais. encarar esse problema, né? Esse problema tem que ser Chega para a encarado de pessoa frente. e não faz de conta. Você percebeu alguma coisa? Você, não, é coisa da minha cabeça.